empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Antes de começar oficialmente esse episódio, eu vou pedir para você que está nos assistindo se inscrever no canal agora. Te custa R$0 e você vai ajudar bastante essa jornada nossa que estamos no início como produtores de conteúdo e entregar cada vez mais conteúdos valiosos como esse que nós vamos produzir agora. Vamos para essa introdução que eu fiz com todo carinho. Em uma era em que não só a estética está sendo levada em consideração, e sim a competitividade por um corpo ideal, bonito, sarado e etc., a saúde física e mental estão sendo cada vez mais banalizadas por uma ótima foto de roupa íntima ou de roupas de praia no Instagram. Este tipo de comportamento e mentalidade da nossa sociedade alimenta esse triste número. 26% de toda a nossa população, ou seja, cerca de 80 milhões de pessoas somente no Brasil sofrem de ansiedade. E desse número, foram diagnosticados cerca de 12,6% que já estão em estágio de depressão. Quase 10 milhões de pessoas. Isso reforça a nossa pauta de hoje, que será o principal problema a enfrentar. Pela alimentação ou pelo porquê devo procurar um profissional nutricionista. E para conversar, para bater esse papo hoje, trouxemos ela, que é uma mentora, e não vamos conversar só sobre nutrição, mas sim, acredito que a gente não consegue conversar sobre nutrição sem conversar sobre mentalidade. Ela que é mentora e nutricionista, empreendedora, Lilian Charaf, que honra, muito obrigado. Gratidão pelo convite. Já estive do outro lado uma vez, estava nervosa, mas acredito que estar aqui é um pouco mais. Afinal, dizem que não existe resposta ruim, mas pergunta mal feita, então o peso está aqui. Exatamente. E como nossa convidada, assim, é um prazer e uma honra quando eu entrei em contato, fui muito bem atendido. Ela que é uma empreendedora militar e uma ótima profissional nutricionista. Mayla Mello, muito obrigado por estar aqui. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Vai ser uma honra participar. Primeiro podcast que eu estou participando. Olha, que responsa então, da nossa parte também. Espero que seja ótimo. Mayla, sem sombra de dúvidas, ali fora eu já entendi a minha responsabilidade hoje. E havia conversado com você e com ela também, já tive uma grande falha. Chegando aqui no estúdio, montei o coffee break, né? E montei o coffee break cheio de doces, assim, completamente descontrolado. E comecei a comer. Aí chegou a Mayla. Aí eu pensei, foi aí que eu pensei, eu falei, caraca, peraí, não tá muito legal isso aqui. E daí já me desculpei e tudo mais, enfim, acabou que ela não comeu nada e a Lilian tampouco. Então, queria começar te perguntando como foi e quando foi que começou esse amor pela nutrição? Então, eu sempre gostei muito de atividade física, né? Desde nova eu praticava esporte, desde os 14 anos eu pratiquei capoeira, pratiquei jiu-jitsu, né? Cheguei a dar aula até. E aí, na parte da adolescência, que eu fui fazer curso técnico, não tinha mais tempo de praticar atividade física, acabei engordando muito. Eu cheguei a bater 90 quilos no final da adolescência ali para a juventude, 18, 19 anos, né? Perdão, qual a sua altura? 1,59. Caramba, 1,59. Então, podemos dizer aí que eu estava aí entre obesidade grau 1, 2, né? Nessa época. E era há muitos anos atrás, né? Eu tenho 40, então uns 20 anos atrás. E era uma época que não se falava tanto dessa questão de gordofobia, de obesidade, de plus size, né? Então, a gente lidava da forma que dava, né? E como eu praticava esporte, né? Para mim, era uma coisa que eu não me reconhecia. Não gostava de mim. Apesar de estar naquela situação, eu não gostava. Eu sabia que não era aquilo que eu queria, né? Então, depois que eu terminei o curso técnico, né? Decidi melhorar, emagrecer, né? Emagreci um pouco até que eu já era militar, né? Quando eu entrei com 24 para 25 anos pro Corpo de Bombeiros. E aí já estava mais magra, né? Mas ainda assim estava um pouco sobrepeso.
E naquela ânsia, quando eu entrei, detalhe, Conte quando eu os entrei detalhes. pro bombeiro, é uma longa história, né? Eu tenho muita história pra contar. Quando eu entrei pro Corpo de Bombeiros, eu tranquei a Faculdade de Educação Física, que eu já estava no 5º período. E aí eu tranquei e não voltei. Quando eu decidi voltar a estudar, eu falei, acho que eu não quero mais Educação Física. Eu estava entre farmácia e nutrição, mas como eu já vinha nessa pegada de, não, preciso melhorar um pouco mais, preciso mais, até porque eu trabalhei muitos anos na rua, e na rua é um trabalho muito exaustivo, né? Você precisa da forma física. Aí eu falei, vou para nutrição. Aí eu já estava no processo de emagrecimento, e aí eu já estava lendo muito, e aquela coisa de leigo, né? A gente lê, mas, meu Deus, o que é isso aqui? E eu já era da área de saúde, né? Eu sou do Corpo de Saúde no Bombeiro. Eu entendi uma parte, mas ficava meio... Aí eu, não, vou fazer nutrição, porque eu já estava muito apaixonada, já tinha emagrecido mais de 10 quilos nessa época, aí já tinha conseguido chegar no peso de eutrofia, né? E quando você chega, eu falo isso para meus pacientes. Quando a gente tem uma meta de emagrecimento, quando a gente chega nessa meta, a gente vai ter outra. E aí eu já queria melhorar a composição, né? Ter o corpo mais atlético. E aí já estava começando essa questão de rede social, né? Ainda estava migrando ainda do... Era muito Face na época, né? O Face era alto, não tinha tanto esse boom do Instagram. Então já começou a ser mais difundido no Face, a galera acompanhando, e eu via que o pessoal se motivava, né? E aí eu entrei para nutrição e foi, tipo, era isso. Né? Me apaixonei de verdade mesmo, né? E partiu daí, da minha própria mudança, né? Corporal e de mentalidade, de estilo de vida. Me apaixonei e é isso. E eu vejo que as pessoas se identificam muito com isso, né? Então, você ter o poder de motivar as pessoas, de a pessoa ver que é possível, isso é uma sensação muito única. Eu já tenho uma dúvida aqui, mas vou deixar você tirar a sua primeiro, Bora lá. minha amiga. Não, é isso que você falou. O primeiro ponto, assim, a gente vê muitos alunos entrando com problemas de alimentação e vão lá para buscar uma solução e acabam se apaixonando e se tornam profissionais incríveis, que foi o caso da Mayla, porque ela tem um ponto de conexão muito grande com esses pacientes que sofrem o mesmo, né? Um ganho de peso muito grande, e aí depois essa insatisfação enorme, mas é importante frisar que insatisfação não muda ninguém, né? Porque todo mundo tá insatisfeito com alguma coisa. Sempre. Não é a insatisfação que faz mudar. E aí eu queria te perguntar, até o que você acredita desse momento da insatisfação até esse momento de chegar até você, ir na consulta e depois eles desanimarem 2, 3 semanas depois. O que acontece nesse meio do caminho? Eu acho que isso é muito do ser humano mesmo. Não só nessa questão quero melhorar, quero emagrecer, quero mudar. Mas para tudo. Eu vejo muito isso, né? Porque a gente tem ali, o nosso subconsciente, ele vai tentar deixar a gente no lugar que a gente tá, né? Então, eu falo muito isso para meus pacientes, né? Por isso que eu gosto de ter uma conexão muito próxima, falando toda semana, porque se você perder o fio da meada, tua mentalidade vai querer te deixar onde você tá, porque é desconfortável. E quando a gente vai quebrar a barreira do desconforto, a gente precisa fazer um certo esforço. E aí o paciente fica nisso, né? Então, eu sempre falo para meus pacientes, eu falo toda semana com todos os meus pacientes, e eu acho muito importante a volta em 30 dias. Da primeira para a segunda, porque essa volta é determinante. Porque na primeira consulta eles ainda estão naquela coisa, vai ser difícil, não vou conseguir, já tive outras tentativas. Mas aí quando ele volta, mesmo que não fazendo total do proposto, que isso é normal. Eles acham que não, mas é algo que a gente espera mesmo. Ninguém vai sair do 0 e chegar a 100, né? E aí quando eles mesmo não fazendo totalmente proposto e tem o resultado, aí eles, nossa, vai dar certo. Aí eles se motivam mais. Então, assim, romper essa primeira resistência da mentalidade e do subconsciente é o fundamental, né? Para tudo, não só nessa área, mas para todas as áreas da vida, né? Acredito que é o que mais te desafia. Com certeza. Romper essa resistência a princípio, né? Olha, dentro disso, eu já estava com essa dúvida já. Você falou que quando começou a fazer a nutrição, você já estava num processo, e ela falou de 10 quilos, assim como... Caraca, 10 quilos é bastante coisa, já avançou bastante, né? E já ficou uma dúvida como leigo, você já estava nesse processo de emagrecimento, mas já era acompanhada por uma profissional ou era por conta própria? Bem legal essa tua pergunta, porque
ainda mais nessa época, né? De dezembro até ali antes do carnaval, né? Que o pessoal tá nessa energia ou desesperada do verão, ou tipo, preciso mudar minha vida, né? Virada de chave. É, exatamente. Então, é muito comum chegar o pessoal, eu sempre pergunto, qual é o seu objetivo, né? E aí as meninas muitas vezes vêm, eu quero emagrecer e definir. E é um paradoxo. Eu acredito que todo mundo... você quer... Eu acredito que os 250 milhões. E aí é um processo, né? Então, é importante a gente deixar isso bem claro, né? Que vai ter um processo aí, não é de um ponto ao outro. Então, assim, eu sempre falo muito para as pessoas que, quando vê meu corpo hoje, elas acham que eu saí do emagrecimento e cheguei no corpo que eu tô hoje. E não é isso. É um processo que demanda várias coisas. E aí eu emagreci esses 10 quilos sozinha. E eu falo muito, apesar das pessoas acreditarem que não, a grande maioria, porque a gente olha para a sociedade, a grande maioria está acima do peso, né? Isso é um problema, por causa do ambiente que a gente está inserido, né? Mas emagrecer é mais fácil do que melhorar a composição corporal ou ganhar massa magra. E aí a gente nem levando em consideração genética ainda, né? Mas é mais fácil, porque, no fundo, todo mundo sabe que engorda, que tem que tirar da alimentação em excesso. Eu mesmo, eu já tava ali fora, eu já tava refletindo. Eu falei, acho que eu tô... Todo mundo sabe que não é pra estar sempre ali na nossa alimentação, né? Então, emagrecer acaba sendo mais fácil. O dificultante, assim, o que dificulta no emagrecimento é o ambiente que a gente está inserido, né? E a sociedade. Mas, para ganho de massa, foi nesse momento que eu decidi procurar o profissional. Porque como eu já estava lendo muito, não fazia nutrição ainda, como eu já estava lendo muito, eu entendi que esse processo... Porque qual é o básico ali para o ganho de massa? Comer mais. E quem emagreceu, comer mais... Como assim? Aí eu vou voltar pro lugar que eu tanto sofri. Isso é uma barreira que tem que ser quebrada. E aí tu fica, não vou engordar de novo? Não posso, vou ter que procurar um profissional, porque sozinho eu não vou conseguir fazer. E aí esse momento que eu procurei realmente uma nutricionista. Não fazia ainda nutrição, mas eu procurei uma nutricionista lá de onde eu moro, ótima, maravilhosa. Tive ótimos resultados com ela, né? E aí fiquei com ela, nem lembro quanto tempo foi. E aí, depois eu entrei na nutrição e comecei a testar tudo em mim. Mas quando você já foi pra nutricionista, você já conseguiu ver... Já conseguiu romper isso de ter emagrecido? Você já conseguiu ver resultado mesmo? Sim, e porque como eu já lia muito sobre, eu entendia que esse era o processo, né? Então, com a estratégia dela certa, calculadinha, porque a gente precisa de calcular isso aí direitinho, né? Eu confiei nela, eu sabia que eu não ia engordar. Só bastava fazer minha parte. E é uma crença comum, né, que a gente tem. Comeu muito, engordou. E no próprio processo de emagrecimento, né, como a Maila estava falando, são processos contrários. Emagrecimento é uma via e ganho de massa muscular é outra. A gente consegue fazer com alguns pacientes, às vezes ele emagrece e ganha um pouquinho de massa, ou então o nosso intuito maior que é preservar essa massa muscular. É possível, mas requer um grande trabalho do paciente também, né? Então, essa questão de gerar essa conexão, tá ali semanalmente, é muito importante. E quebrando a crença de que não é comer muito que vai te engordar, mas é o comer o certo, o suficiente pro corpo. Então, assim, a gente trabalha uma questão muito da mente, né? Da mentalidade. E aí, a questão da rede social, da mídia, da informação que a gente estava até falando fora, por um lado é ótimo, né? É muito bom. Mas, por outro lado, traz muito essa confusão de informações. E é muita coisa disseminada na mídia, né? E modas. E ondas, né? Ondas não, agora a moda é tal coisa, né? E aí o pessoal acabou gerando muito de um terrorismo nutricional. Em várias vertentes, né? Uma hora foi ovo, outra hora carboidrato, outra hora... E cada hora vem uma onda diferente. E isso é muito ruim, porque o que eu pego de meninas, né, que precisam melhorar a composição corporal, mas não comem, com medo de vou comer, vou engordar. Ou ganhar barriga. Exatamente. Então, acaba que ela não treina bem. não vai nunca melhorar essa composição. Então, isso é muito interessante a gente quebrar esse mito de que a mulher precisa comer igual um passarinho. Ela precisa comer para se nutrir diante das atividades dela e o objetivo dela, né? Perder o medo de comer. E já ir pro lado de fora, lado de fora não, né? Mas um pouco estourando a bolha da nutrição, com vocês falando, fica muito claro para mim que essa busca, né?
essa busca de, poxa, mas eu emagreci agora, eu quero ganhar massa muscular, ou eu quero emagrecer e ganhar massa muscular, gera um ponto que que acaba complicando esse processo, que é a ansiedade. E daí ela tá virando a mentalidade tá quase dando resultado para ela, mas ela, por querer adiantar o processo, ela acaba parando. Ah, isso não funciona. Já aconteceu, assim, a minha esposa, ela é até um exemplo disso, né? Um exemplo de ansiedade mesmo, e a gente está tratando isso, que ela buscou um nutricionista, tá? Nós estávamos morando fora do Brasil, buscamos um nutricionista, o nutricionista passou a dieta dela, tudo mais, e era bem tranquilo, assim, de fazer e tudo mais, ainda mais lá que a gente tinha bastante acesso a diversos produtos, assim, bem saudáveis, e o que aconteceu foi, nós trabalhávamos num lugar que puxava muito gatilho de ansiedade, e o que acontecia? Nós tínhamos a oportunidade de fazer a dieta bem feita, nós tínhamos acesso, nós tínhamos o profissional nutricionista, e ela teve ganho de massa, eu não sei como é que fala, massa Gorda, gordura. Massa gorda. E ela engordou. E eu também. Então, assim, aí eu parei pra pensar, eu falei, cara, estamos no nutricionista, temos acesso às coisas e não tá funcionando. E daí eu pensei, a autorresponsabilidade é muito importante nesse momento. Porque eu pensei, não, a culpa não é do nosso país que não tem acesso, porque muita gente se esbarra nisso. Não, eu não faço dieta aqui porque eu não tenho grana. Não, eu não vou no nutricionista porque eu não tenho grana. Eu não vou porque alguma coisa, o meu nutricionista não é bom. E, cara, se você entende que a responsabilidade é sempre dos outros, acaba que você só piora. E você vai continuar e talvez você vai até entrar em processo de ansiedade, como eu falei nos números, muito tristes. Sim. Você já vai entrar numa depressão e tudo por não aceitar, não ter sua autorresponsabilidade e virar essa chave. A ansiedade é muito intrínseca do ser humano, né? É natural que a gente tenha um desejo e queira vivê-lo. Mas tudo tem um tempo. Um tempo para semear, um tempo para esperar frutificar, para colher isso, né? Então, ainda mais com o jeito que a gente está vivendo hoje, com as mídias sociais, essa necessidade de provar o resultado. Então, aquela sensação de que tem que ser rápido, né? E isso a gente vê em todas as áreas. Na nossa área, que sofre muito com as notícias, muitas pessoas que não são profissionais da área, dando dicas, passando programas, né, de emagrecimento, de ganho de massa muscular, enfim. Então, a gente luta muito contra isso, porque a promessa deles é sempre que seja rápido. E a nossa é muito pelo contrário. Não, vamos fazer uma coisa que você não vai e vai voltar, né? Que é o famoso efeito rebote. A gente atende muito isso. Pacientes que passaram por diversos profissionais e aí viram que o barato saiu muito caro. E aí agora vem pra gente e a gente tem que fazer toda uma reconstrução e leva tempo. O que é bom leva tempo, né? Dentro disso, vou deixar você concluir, porque eu acredito que é muito importante a palavra do nutricionista e vou até te perguntar, é um desafio muito grande para vocês? Isso não tá nem aqui no roteiro, pensei agora porque eu acredito que... Eu sou muito curioso. Tá, tudo bem. Eu imagino a pessoa que vai buscar o nutricionista com essa chuva de informação. Ontem, eu tava finalizando o seu roteiro, né? A base ali que a gente teria. E aí eu comecei a fazer algumas buscas, né? Eu entrei no seu perfil, aí dei mais uma olhada ainda na sua história e tudo mais, aquela coisa. Quando eu saí e entrei nos Reels, caraca, eu tomei uma chuva de informação de nutrição. E aí tu começa... Não, porque eu tenho que comer tantos ovos de manhã. Aí, porque você não pode tomar leite integral. E porque... Hoje de manhã, quando eu entrei, tava ainda. Eu falei, cara... Aí você... A pessoa chega no nutricionista. A pessoa traz toda essa carga de informação e traz toda essa carga de ansiedade pra cima. E chega em você, que é uma nutricionista. Em vocês. Aí eu pergunto, como é empreender numa área que afeta diretamente o estado... Você não vende um produto e um serviço que nós vamos acabar aqui
e vamos pra casa, ou um serviço de casa que você vai pintar uma parede. Não tô desmerecendo esses serviços, tá? Tem todos sua importância. Mas você vende Atuais, né? É. Mas vocês vendem um serviço, né? Vocês prestam um serviço que você precisa do resultado da outra pessoa. E aí, como é que é ser mulher, treinar, fazer dieta e ter esse jogo de cintura? Eu não sei nem se a palavra é certa, jogo de cintura. Mas é essa mentalidade tão afiada, tão alinhada para você fazer as outras pessoas que você não mora junto, que você não tem acesso, deslancharem, assim, irem bem. Então, quanto a essa questão da ansiedade, né, é muito importante a gente perceber, né, na avaliação se esse paciente vai conseguir sozinho, só com a nutricionista. Porque eu tenho pacientes que a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar. A ajuda do psicólogo, é claro que eu faço todo esse trabalho também de mentalidade, né, mas tem pacientes que realmente precisam do psicólogo ou até do psiquiatra, caso precise de alguma medicação ali associada, né? Então, é importante, primeiro, identificar se esse paciente precisa desse acompanhamento multidisciplinar, né? Ou se ele vai dar conta ali somente com o trabalho de mentalidade que a gente faz, né? Primeiro ponto. E segundo, também não trazer essa carga pra gente. Porque foi o que você falou, autorresponsabilidade. Meu trabalho é te dar o seu plano alimentar e te assessorar ali dentro das ferramentas que eu tiver, se eu trabalhar com alguma coisa comportamental, né? E identificar se precisa de algum outro profissional envolvido. Esse é o meu trabalho. Meu trabalho não é que você tem, o resultado é seu, né? O resultado é do paciente. Então, é importante, eu trago muito também essa autorresponsabilidade do paciente, né? Então, quando o paciente chega com algum tipo de queixa ali, eu já faço logo, tipo, pergunta de psicólogo mesmo, que ele identifica que, opa, eu sou meu próprio problema e a minha própria solução. Então, é importante também não trazer essa carga, senão a ansiedade vem pra gente. Essa é a minha... Né? Eu tive uma vez um problema, né, com um paciente que eu tive que demiti-lo, né? A gente encerra, infelizmente. Foi por uma questão dessas. A pessoa tinha diversos problemas, não me passou os problemas, né? Eu envio um termo de consentimento e eu peço, né? Passa pra gente, porque a gente tem que saber, até para que a gente possa indicar o suplemento correto, né? Se a pessoa toma algum remédio de tarja preta, se ela tem algum problema neurológico, enfim. Não me passou as questões, mas fui fazendo o meu trabalho. Passou um tempo, não tinha resultados, não respondia a mensagem e tal. E a gente também tem 1 milhão de outras coisas para fazer, além da nossa vida pessoal profissional, né? Tem outros pacientes também. Mas eu tinha ainda essa postura de, é meu problema. O paciente é meu problema. E aí, mandei uma última mensagem, perguntando como estão indo as coisas e tal. E aí ela me respondeu assim: eu pensei que fosse ser diferente. Eu pensei que você fosse ficar mais em cima de mim. Eu só lembrava de fazer a dieta quando você curtia os meus posts, que eu lembrava de você. O problema era muito mais profundo. Muito mais. Tipo, ela não estava pronta pra... Ela não entendeu ainda que... Não é um processo de babá. Não, e ela não entendeu que a responsabilidade dela está acima do peso. E não está emagrecendo, é somente dela. Né? Então, isso, assim, eu ainda não tive nenhum paciente nesse grau, né? De terceirização da culpa, né? Ainda, talvez. Ainda, né? Não estou te torcendo. Não, mas eu mudei. Você. É toda uma questão de postura. Eu acho também por conta disso. Eu já sou muito direta e quando tenho que puxar a orelha, eu puxo mesmo, assim, sem muitos rodeios. Eu tinha uma coisa meio mãe, eu acho, aí eu mudei. Agora eu sou mais madrasta, mas tá dando certo. Puxa o lado militar, já. Exato. Ou é certo ou é certo. Tem... E assim, não, realmente. E principalmente, assim, quando a gente não tem tanta experiência, é muito comum ter esse tipo de ansiedade, né? Porque você sai da faculdade, então assim... E foi o que você falou, que você leu também, né? Que você escreveu no texto. Na mídia social, a necessidade de provar resultado. Em tudo, né? Tanto a gente quanto os pacientes, né? De provar resultado. Não só nessa questão, mas, tipo assim, provar que é bem-sucedido na área financeira, que é bem-sucedido no relacionamento. Aquela coisa do status, né? E quando isso não vem, tem gente que... Nossa, e eu não tenho, e eu não tenho... E é muito mais a questão, falando agora da parte profissional, né?
como nutricionista, a questão de entender qual é o nosso papel, né? Qual é o nosso posicionamento, qual é o nosso papel ali como profissional, né? O que nos compete, né? Então, justamente para não gerar essa ansiedade em cima de nós mesmos, né? Porque senão realmente dá, a gente fica, nossa, mas o paciente não está conseguindo evoluir. Ai, será que eu estou errando alguma coisa? Será que a estratégia está ruim? Será que ele está fazendo... E outra, identificar também que o paciente fala, não está tudo certo. Não está tudo certo. Às vezes tem umas coisas ali Que nem você manipuladas. falou lá quando vocês estavam lá. Pô, mas não está funcionando. Mas você mesmo pensou, assassinou e viu. Não está funcionando por conta disso. Porque isso também é do ser humano, né? E eu gosto muito de usar com meus pacientes o diário alimentar, né? Porque, ainda mais com esse excesso de informação, a gente esquece o que a gente tomou café. Que dirá, tipo, ali, sentar ali no coffee break, comer 5 biscoitinhos de goiabinha. E aí a pessoa esquece que comeu 5 biscoitinhos. Esquece e não sabe quantas calorias tem 5 biscoitinhos. Ou balinha. Ou balinha. Olha, eu segui a sua instrução, tá? Segui a sua instrução, mas errei, porque eu trouxe pra cá. Mas segui a sua instrução em casa. A dieta começa no mercado. Cara, isso funcionou demais pra mim. O que você tiver em casa, inevitavelmente, você vai comer. Eu também sempre faço para meus pacientes. Vou fazer um merchan aqui. E não é patrocinado do nosso programa. Ainda. Mas, cara, tem um vício, eu parei de comprar. Lorena tá de prova, sabe? Eu tenho um vício que de noite eu gosto muito de biscoito de maisena com Nescau. Cara, isso é sensacional, biscoito. Vocês já comeram? Não, deve ser sensacional, mas aí eu pensei, aí eu no mercado. Poxa, mas a Lilian falou que se eu comprar... Não, se eu comprar eu vou comer, ainda mais aquele dia estressante. Vai falar, não, vou comer esse pacote inteiro com esse Nescau aqui, vou ficar de boa vendo o filme. E eu falo muito isso para meus pacientes também, né? A questão das compras. Logo no início da consulta já pergunto quem faz as compras e quantas pessoas moram. Porque também, hoje em dia, a gente está sofrendo das crianças de 4, 5 anos que têm autonomia no mercado, de comprar biscoitos e tudo mais, né? Porque a culpa é da criança, né? Sim. Mas é Ela do que meu manda. filho, é porque meu filho... Hoje em dia, a gente tem um aumento gigantesco de crianças com doenças de adulto, né? Com obesidade, resistência à insulina, coisas que eram doenças de adulto. E é o quê? Lanche escolar, né? Que aí vem entre os biscoitinhos e tudo mais. Mas aí eu sempre pergunto logo isso, porque eu já oriento, não leva para casa, porque se tiver, você vai comer. E também sempre faço trabalho de educação nutricional, porque... Para você, talvez, biscoito, 5 saudável, que nem uma paciente falou para mim essa semana. Biscoito creme cracker não pode? Eu achei que era super saudável. E eu também achei. Mas não. Poxa, com uma manteiguinha. Então, aí a gente já vai fazendo um trabalho, tá vendo? Com mesmo todo acesso à informação que a gente tem hoje, ainda a gente é muito carente da educação nutricional, né? Da educação e o paciente ter autonomia também, né? Porque ele está com a gente nesse momento, com um objetivo específico, mas depois é interessante que ele tenha autonomia, que ele saiba chegar no mercado, saiba aonde ele tem que ir, ler um rótulo, que é uma briga até hoje. Essa semana mesmo eu peguei uma paciente que comprou mesmo com as marcas de recomendação que eu dei, ela conseguiu comprar um whey que não era whey, era carboidrato puro. Você leu o rótulo? Ela, não. Clássico. Complicado, cara. Agora estão vindo nas embalagens. Esse é altamente adoçado e tal. É bem legal. Teve essa nova norma de rotulagem, né? Que antes não vinha. Então, hoje as pessoas já batem logo a cara e aí chama atenção. Aí talvez ela vire para ler no rótulo quanto que tem de fato. Então, já foi um avanço aí. Porque o ambiente é muito facilitador, né, quanto a isso. A gente teve a época aí das escolas que as cantinas, não sei como está hoje, né, mas as cantinas começaram a ser obrigadas a parar de oferecer, né, fritura, essas coisas, porque o ambiente é muito facilitador, né. Então, se está disponível, pode ter certeza que a quem não tem essa mentalidade ainda, ela vai escolher sempre a coisa mais palatável, mais gostosa. Ao mais saudável, talvez, ali. Principalmente a criança, né? Porque a criança chega ali, aprende a comer isso, como eu. Depois, eu já levava meu dinheirinho para comer meu salgado na escola. Então, por isso a gente tem esse grande mito, né, de que as doenças crônicas não transmissíveis são hereditárias. Não, o padrão alimentar é hereditário.
né? Então, você aprendeu a comer lá na casa da sua avó, do seu pai, você vai repetindo esse padrão e logo a doença ela vai se desenvolvendo, porque a gente pode até carregar a semente, né? Ter ali uma predisposição, mas não significa que você vai ter a mesma doença. Agora, se você repetir o mesmo estilo de vida, aí... E a chance aumenta bastante. Falando em predisposição, né, e da minha história, a minha família tem a genética péssima. Porque quem chega lá e olha, mas a genética dela é boa. E não é. É justamente isso, né? Tem até um termo que o pessoal usa muito falando dessa questão genética, né? Que a arma é a genética e o gatilho é o ambiente. Então, se o seu ambiente for ruim, você vai puxar o gatilho e vai disparar aquilo ali. Se o seu ambiente for bom, se você tiver os hábitos bons, você não vai disparar a sua genética ali ruim. Então, minha família é hipertenso, diabético, renal crônico, cardíaco. E se eu tivesse continuado daquele jeito que eu estava lá no final da minha adolescência, início da juventude, né, 19, 20 anos, provavelmente hoje eu seria diabética, hipertensa, porque a informação da minha família é essa, né? Mas eu silenciei essa informação com o meu estilo de vida. Isso é muito mais importante. Caramba, perdão, você pode repetir a arma? A arma é a genética, né? E o gatilho ali é o ambiente. Caraca, isso funciona, isso é pra tudo? Isso não é pra nutrição, isso é pra tudo? Porque você carrega também personalidades, assim, jeitos de pais, de mãe, de tio, de quem tá próximo. Não só traços físicos, né? Mas a gente carrega, às vezes, o jeitinho de fazer uma coisa, o jeitinho de sentir, de reagir a algumas situações. E muitas vezes a gente não entende por que age daquela forma, né? Às vezes é muito comum vícios passarem de geração em geração. Alguns vão para jogo, compra, outros vão na comida. E não entende o que está acontecendo. Então, eu gosto muito dessa abordagem de olhar para trás, para ver de onde vem essa raiz e ressignificar, né? Para trás não tem mudança, mas no hoje tem, possível. Caramba, sensacional. Sensacional, de verdade. Vou, assim, saindo um pouco dessa área de... Nós vamos voltar, é óbvio. Mas eu também tenho outras curiosidades. Sim. Até porque não é todo dia que recebemos uma empreendedora militar e bem bacana. Por que escolheu ser bombeira? Então, lá na escolha, né? Hoje em dia isso é mais tranquilo, mas quando eu tive que escolher, né, era muito normal a gente começar a trabalhar com 19. Hoje em dia as coisas estão mais postergadas, né? Então, acabou o ensino médio, era comum você já começar a trabalhar e tudo mais, né? Então, quando eu terminei, hoje é ensino fundamental, acho que chama, né? Porque teve essa mudança de nomenclatura aí também. O ginásio. O ginásio. O antigo ginásio. Eu fiquei naquilo, né? O que eu vou fazer? Aí ia para uma escola comum ou para o curso técnico, né? Fiquei nessa pendência, mas aí acabei acompanhando as meninas e já, vou fazer curso técnico de enfermagem, vamos fazer. Aí fiz o curso técnico, acabei por volta de 19 anos, já estava formada com uma profissão, já estava começando a trabalhar, né? Não gostei. Caramba. No estágio, falei, não quero isso pra minha vida. Isso já no curso técnico. No estágio, né? Porque na época era um dos... até hoje é muito conhecido, né? Bezerra de Araújo, tem até em outros bairros, mas era, assim, o curso de ponta da enfermagem naquela época, né? Então, era muito puxado. Então, na época do estágio, eu comecei com 16, 17 anos, eu comecei a ter rotina realmente pesada de trabalho, porque era estágio de manhã, então eu tinha que acordar 4 horas da manhã, ir para a rodoviária, pegar ônibus para ir para o hospital, para voltar para estudar a tarde toda. Que aí era o estágio junto com o resto do curso, né? Caramba, puxava bem. Então, isso na faixa etária de 16, 17 anos aí, né? Então, quando chegou na época do estágio, que eu fui ver como é que era o serviço mesmo, né, da enfermagem, né? Não valorizado, né? Não valorizado, pesadíssimo e tudo mais. Não quero isso pra minha vida. Porque, assim, eu não gostava daquele cuidado ali do paciente internado todo dia, sabe? E aí entra a questão da ansiedade e saúde mental também. Você tem que ter a mentalidade muito bem trabalhada, porque é um ambiente extremamente pesado. Então, se você não se cuidar, você adoece junto, né? Então, beleza. Terminei, tava com curso técnico, vou trabalhar, tem que trabalhar, né? Sair de casa com 19 anos é outra história, pra morar fora.
E aí, trabalhando com enfermagem aqui e ali, aí o bombeiro, até hoje né? É um dos concursos mais, talvez não seja o que pague melhor, né? Mas é o mais desejado para a área da saúde. Porque é uma, assim, não sei explicar. Mas é bem visado. A É galera... uma coisa muito desejada, né? Então, vai abrir a prova. E quando abriu a prova, acho que foi o maior, não vai ter mais nenhum desse jeito. Foi o maior concurso que o bombeiro já fez aqui no Rio de Janeiro. Que foi quando o bombeiro assumiu as UPAs e a SAMU aqui no estado. Então, precisava de muita mão de obra, né? Para suprir o socorro de rua do bombeiro, do SAMU Caramba. e das UPAs, né? Que estavam sendo implementadas um monte. Um monte. Então, foi muito grande o concurso. Então, eu falei, cara, é a minha chance. Eu vou entrar nesse. Porque eu tava naquela coisa, tipo assim, não conseguia emprego direito, não gostava muito do tipo de serviço e tal, mas do bombeiro, eu tinha certeza que eu ia gostar, porque socorro de rua, tipo, emergência era o que, cara, eu gostava dessa parte, né, de trabalhar na emergência mais dinâmico, tu pega aqui o paciente, daqui a pouco o paciente sai e tu não tem aquela coisa de ficar todo dia repetição, né. E aí, comecei a estudar em casa, né, não fiz curso, não fiz nada, comecei a estudar em casa, estudei em casa. E eu aí já tinha voltado a praticar atividade física, né? Porque tem o TAF, e o TAF é muito pesado. Isso é uma coisa que o pessoal profissional de saúde peca muito, porque talvez a pessoa seja muito boa na parte escrita, mas vai ficar no TAF. Porque é muito TAF é teste de o teste atividade físico. física. É muito pesado. Isso é pra entrar, isso te reprova. Reprova. No caso. E eu costumo falar, eu tenho alguns pacientes que vão fazer TAF, né? Às vezes me procuram por identificação e tal, e vão esperar. E eu falo muito isso. Depois que você passa na prova escrita, a vaga é sua. Você só é eliminado por você mesmo no TAF. Se você estiver com a saúde em dia, né? Porque você tem outras avaliações, né? Exame físico, documental, né? Que você não pode ter nada de restrição na justiça. Mas, depois que você passou na prova escrita, a vaga é sua. Você só pode passar, só tem que passar no TAF. Né? Sim. Só depende de você. Só depende de você. 130 quilos. E olha que teve pessoas... Cheio de biscoito de maisena. Mas no meu TAF, tinha pessoas obesas fazendo TAF. Olha só. Sim. E conseguiram? Não. Não. Foram na Pode tentativa. ir, tipo, vou tentar, mas eu não tiro o mérito. Tipo assim, passei, eu vou tentar, vou dar, vou sair de lá arrebentada, mas vou tentar. Teve seu mérito, né? Fala um exemplo, assim, de um exercício, alguma coisa. Então, aqui no estado do Rio, o TAF não tem diferenciação. É igual para homem e para mulher. É o mesmo TAF. Então, para a saúde... E, assim, o bombeiro tem várias especialidades, né? Tem salva-vida, tem a gente que é da saúde, tem o combatente, né? Que é o pessoal que grava aqui também. Então, para a saúde, o TAF é diferente do salva-vidas. Aí o salva-vidas, o salva-vidas, além do TAF igual a gente, que é o TAF de entrada, tem o teste peculiar, né? Que você tem que saber nadar no mar e tudo mais, então tem outro teste específico. Mas aí, para a saúde, na época que eu fiz, porque isso vai muito do edital, né? Mas na época que eu fiz, era 2.400 e 12 minutos. Então, é muito apertada a corrida. Correr bem. Tem que correr bem mesmo. Flexão sem joelho no chão, 10 flexões, 30 abdominais em 1 minuto e um tiro de 100 metros em até 19 segundos. Que legal. Um tiro de 100 metros, 19 segundos. É BOP isso? É o quê? Forte. Então, assim, não é muito fácil, não. Se você é sedentário e não fizer uma preparação, você não consegue. Isso direto, sem descansar. É direto no mesmo dia. Não, mas você para pra fazer Não, uma atividade. para porque, assim, vai aquela bateria, né? Sim. Então, aí, vamos fazer todo mundo aqui agora isso, depois vamos para outra atividade, né? E sem contar que a questão emocional é pesadíssima, para vocês terem noção. Você tem duas oportunidades. Você faz o TAF, se você reprovar, você pode fazer outra tentativa. Eu reprovei na corrida na primeira por conta do psicológico. Sério, travou, bloqueou? Sério, eu falei, não vou conseguir. Na minha mente, eu não vou conseguir. E pensando friamente, eu ia conseguir, porque ainda tinha tempo e eu tava na última volta da corrida. Eu parei e desisti. Caramba. E já tinha passado em todo o resto, porque a corrida era o último. Aí foi só pra segunda tentativa, só pra corrida. Você repete só o que você reprovou.
Falei, não, eu vou passar. Nessa não tem... No mesmo dia ou Não, no outro dia? acho que foi uma semana depois, ou alguns dias depois, 5 dias depois. Ah, bacana que ele dá uma outra oportunidade, né? Até porque é mais mental também, né? E aí você fica... Para algumas pessoas, né? Como eu falei, tem gente que não ia passar mesmo, né? Que, tipo assim, reprovei em tudo. A segunda, você não estava preparada mesmo. Então, aí... Eu estudei em casa, e aí, como foram 1.700 vagas para técnico. Foi muita vaga. E aí, eu fazia contas ao tempo todo. Eu só vivia disso, só vivia no meu mundinho. E eu sou capricorniana, a gente vive no nosso mundo mesmo. Então, só era eu comigo mesmo. Ninguém, não falava com família, com nada, essas questões todas, né? Era só eu comigo mesmo. Ia fazer educação física na época, eu comentava com o pessoal. Aí, realmente, tem muita vaga, dá para entrar, porque acho que eram 19 pessoas só por vaga na inscrição. Então, assim, super possível. Né? Então, eu falei, bom, eu preciso passar. Eu passando no TAF, eu me garanto. E eu sei que o TAF, eu já sabia que o TAF ia eliminar muita gente. Então, se eu passar, eu vou ser chamada por desistência, por eliminação do TAF. Eu sabia disso, né? Aí, beleza, fui fazer a prova. E detalhe na prova, eu sou péssima em matemática, né? Aí fui pra nutrição achando que ia fugir lá matemática, meu Deus. Tem bastante? Muita. Cálculo de Cálculo tudo. tudo. Eu pensei, eu era muito de humanas, né? Aí eu pensei, biológicas tá ok ainda. Cheguei lá, meu Deus. Aí, você tinha que acertar pelo menos 50%, português, matemática e específica. Você tinha que acertar pelo menos 50% de cada para você entrar. E fiz português, fui super bem. A enfermagem também fui super bem. Matemática. Eu acertei só 3. E eram 10 questões. Eu precisava acertar 5. Para vocês verem como é que a vaga era minha. Caramba. Você já ficaria no Não. Se tivesse muita competitividade, provavelmente... Então, aí eu tinha acertado só 3. Pelo gabarito, eu tinha acertado só 3. Só que quando eles anulam questões, né? Você ganha a questão. Anularam 2. Caramba! Sensacional. Muito bom. E eu entrei. Aí, beleza. Passei. Vou olhar quando que eu vou fazer TAF. Eu fui chamada no primeiro TAF. No primeiro TAF. Eu achei que fosse ser chamada depois da eliminação, tal. Eu fui chamada no primeiro TAF, e como ia acabar contrato, né, dessas questões de UPA e tudo mais, foi tudo muito corrido. Então, saiu o resultado, eu tava no primeiro TAF, era uma semana depois o TAF. Caramba. Aí foi muito rápido, geralmente se demora. Rápido. Aí depois, beleza, passei no TAF, passei por todo o processo, né, e assim, foi uma alegria muito grande da minha família, porque meu pai, eu sou a única filha mulher. E eu tenho 2 irmãos homens. E o sonho do meu pai era ser militar. E os homens não foram. Nenhum dos 2 serviu. Nem exército. Caramba. E eu fui a única que virei militar, né? Então, assim, foi uma felicidade muito grande da minha família. E aí, passei por tudo. Recrutamento foi 1 mês só também. Normalmente, o recrutamento dura 6 meses. O nosso recrutamento foi 1 mês só também. E já tava lá. E já tinha. E foi assim. E realmente, assim... Hoje a gente tá falando lá fora que hoje eu tô no hospital, né? Na emergência. Novamente. Na emergência, né? Porque é onde eu gosto de trabalhar, mas o socorro de rua assim, sem explicação. Mas na emergência é mais de boa, porque a galera chega também. E a gente, assim, é um pouco diferente porque não é emergência aberta, né? Emergência a gente só cuida dos bombeiros e familiares dependentes. Então não é o fluxo de uma emergência aberta que nem um hospital aqui fora. Mas o tipo de serviço, eu gosto desse tipo de serviço, né? Prefiro mais do que o cuidado ali do paciente que está internado há mais tempo. Dia a dia. Você quer? Eu já tô... Não, eu tô pensando aqui como ela gosta de gente, né? E pegar a galera precisando ali do primeiro cuidado e tudo mais. É. Na verdade, o bombeiro, eu não sabia que tinha sido feito agora, há pouco tempo, essa associação de SAMU e tudo mais. Pra mim sempre foi, eu não sabia. Não, então, aí já saiu de novo. Ah, já saiu? Já. Eu nem sabia que tinha saído. Foi... Olha. Mas entrou nessa vigência em 2008, né? Ficou, acho que uns 12 anos sob a vigência do bombeiro SAMU. Aí agora deve ter uns 2 anos, 1 ano e meio no máximo, que desvinculou. Aí voltou para os civis, porque em os outros estados, quem gere o SAMU é o município. Né? Só aqui que era o estado. Aí acho que agora voltou de novo pro município, né? Muito top. Bem, agora vai uma pergunta de empreendedor para empreendedor. Com certeza você vai se identificar com essa também. É o seguinte, você tem um trabalho hoje, um emprego,
né, relativamente estável, né? Eu não acredito na estabilidade, mas se falarmos de estabilidade, o funcionarismo público tá ali no topo. E eu acredito que uma boa parte das pessoas que vão assistir esse episódio, que estão assistindo, tem esse sonho de ser um militar, enfim, ser um policial militar, ser uma policial militar, bombeiro, até mesmo por sonhos de família e tudo mais. Só que você é uma militar, você tem a sua, assim, se pudermos falar disso, estabilidade, mas você também empreende. E daí fica a pergunta, o porquê você empreende? Porque necessidade não existe, né? Porque onde nós sabemos aí, quem é funcionário do Estado tá super bem e tal, ele vai crescer durante um tempo, vai crescendo e tudo mais, mas você também está empreendendo, então tá saindo da sua zona de conforto. Por que essa atitude? É bem legal essa pergunta, porque isso é muito comum da gente ver lá dentro da corporação, né? Que a galera estuda, faz faculdade e o diploma vai pra gaveta. Sim. Justamente por conta disso, né? Pelo estável, né? Então, eu acho que mais pela questão mesmo da minha paixão por nutrição, né? De ser isso que eu quero fazer, né? E eu gosto muito, né? E aí eu falei, cara, eu não vou gastar. E eu, assim, eu que banquei minha faculdade toda, eu passei todos os perrengues possíveis e impossíveis para me formar, né? Então, assim, tanto conciliando escala, aí você falando da estabilidade. A gente teve período que o Estado teve crise, né? A gente ficou com pagamento atrasado, né? Então, a tal da estabilidade não é tão estável assim, né? Eu tenho isso muito claro, mas a maioria... Não, eu também sempre tive. Então, não é tão estável assim, né? Então, eu tive que procurar outro emprego. E aí... Pera, você estava no bombeiro? No bombeiro, porque a gente ficou... Eu estava fazendo faculdade, a gente ficou com essa estabilidade, né? E aí, eu vou precisar procurar outro emprego para... Como é que eu vou bancar a faculdade? Não tinha previsão de pagamento ao certo, a gente ficou sem 13º. Aí, eu fui procurar outro emprego na enfermagem mesmo. Mais uma história pro currículo. Mais uma luta. Aí, beleza, entrei no processo seletivo para uma UPA, né? Espalhada, então era uma central ali de profissionais que faziam essa questão, né? E aí, beleza. Eu fui parar na UPA do CEAP, que é dentro do presídio. Isso é pesado. Muito. Isso é pesado. Então, aí eu trabalhei quase 2 anos dentro do presídio, cuidando dos presos, nessa UPA. Como foi? Curiosidade. Né? Eu falei que eu tinha muita história. E quando você chegou lá, você assustou? Como é que foi? Essa é maneira. Não, assim, a princípio, quando a menina falou, olha, a gente vai te... Todas as meninas foram mais 3 bombeiras também para esse processo seletivo, né? Todas nós entramos no... Mas aí cada uma foi... Aí a enfermeira-chefe liga, olha, você foi selecionada, a gente tem a vaga em tal lugar, né? E aí eu fui a única que fui para esse local. Eu fiquei, ai meu Deus, aceito ou não? Será que é perigoso? Eu fiquei com aquela tensão, né? Eu falei, eu vou, não sei. Contar para vocês que lá dentro é mais tranquilo que trabalhar do que fora. Sério? Porque eles têm códigos lá dentro, né? Então, assim, aqui fora, vira e mexe você vê aí profissional agredido pela população, né? Que toma soco, toma não sei o quê, confusão em UPA. Lá não existe isso. Não tem, eles têm todo um código. Assim, claro, tem um risco, né? Mas com a violência o risco é bem pequeno, porque todo o sistema inibe isso. Eles mesmos inibem isso, né? E eles entendem a importância da sua área. Mas, assim, tem um risco biológico, porque lá é muito sujo, muito contaminado. O risco de tuberculose é muito alto, né? Índice é muito grande, né? Então, tem esses riscos. Mas quanto à questão de ser dentro do presídio mesmo, muito tranquilo. Muito tranquilo. Nunca tive problema nenhum. Tá, e você ficou ali 2 anos sendo bombeira. Isso, aí fui trabalhar fora. E só eu sei os perrengues que eu passei para bancar a faculdade, né? Então, de um lado para o outro, e onde eu fiquei um tempo no administrativo, aí não tinha onde parar carro, eu tinha que parar carro no lugar, pegar trem, voltar de trem, e leva a marmita. Isso levando... Por isso que eu falo para todo mundo, né? Quando a pessoa fala, ai, minha vida é muito corrida, eu não consigo conciliar, eu conto logo a minha história, a pessoa já... murcha. Acho que eu consigo, né? Já muda, né? Mas é aquilo, né? Eu acho que é muito... Aí, nessa questão
do porquê, né? Eu acho que é escolhas que a gente faz. E assim, eu sei tudo que eu passei durante a faculdade. Além da minha paixão, eu não ia pegar tudo isso, né? Gasto financeiro, que a gente investe um dinheirão na faculdade, né? E fora o tempo de vida. Foi minha vida que foi nesses anos, né? Para botar na gaveta e ficar aquilo ali, esperando passar a vida no bombeiro, completar 30 anos e ir pra reserva e... não curtia. Não é... Não é tão emocionante, né? Não é isso que eu quero pra mim, entendeu? Então, assim... E aí, durante a faculdade mesmo, eu já trabalhava rede social, né? Eu já criava conteúdo, desde a faculdade eu já ia para congresso, eu já queria muito isso, sabe? Então, eu já sabia, tinha muito claro na minha cabeça que eu não vou guardar meu diploma na gaveta, eu vou trabalhar. E aí entra a questão da estabilidade. Aí eu posso dizer que sim, claro, isso é determinante, porque eu tive a opção de escolher empreender quando saí da faculdade. Porque se você mais nova, está entrando no mercado de trabalho, né? Fez a faculdade por uma bolsa ali concedida pelo governo, vai ter que pagar, ou seu pai paga. Você tem que trabalhar quando acabar a faculdade. Você não tem muita opção de escolha. E aí, precisa remunerar, né? Exatamente. Então, aí sim eu tive... eu tenho que reconhecer que isso foi bom, porque eu tive esse tempo de... E até mesmo pegar o dinheiro que eu recebo e investir para expandir na nutrição. Né? E eu sei que a grande maioria que sai da faculdade não tem essa possibilidade, né? Então isso faz total diferença também. Eu ter, além da idade, óbvio, né? Porque eu era uma das mais velhas da sala, né? Normalmente a galera aí vem mais nova, então acho que entra muito a maturidade também quanto direcionamento do que fazer, né? Não ir deixando a vida levar. E ter esse subsídio ali para me manter. Essa estrutura, né? Investir no crescimento da nutrição, né? Porque... principalmente quando a gente vai empreender, a não ser que seja uma coisa muito fora da curva, né? Se ainda mais com a internet já se deu um boom aí e já seja um influenciador e tal. Porque isso acontece também muito, pegando aquele que tu falou, que muita gente dando pitaco, né? Às vezes a pessoa já é influenciadora, decide fazer nutrição, se forma, mas tecnicamente é péssima, mas tem a carga da mídia social. Então acaba sendo... mais procurado por conta da mídia, e quando a pessoa vai se consultar, quando vê, tecnicamente é péssimo. Eu sofro com isso, eu sofro. Vira e mexe, alguém me manda o perfil, o que você acha desse profissional? E aí vai ver, muitas vezes os seguidores são comprados, né? Mas quando a gente bate o olho, hoje em dia o Instagram é como se fosse uma vitrine, um currículo nosso, né? Infelizmente, aqueles números passam um pouco de credibilidade, autoridade. Então, assim, tem muita gente que é profissional, mas não age como um. E tem muita gente que não é querendo agir como um. Então, tem o lado maravilhoso das redes sociais. A gente está aqui por conta da rede social. Então, mas tem que ser bem criterioso. Eu sempre falo para os pacientes, eu acho sensacional que você venha com informações, mas tenha um filtro. E quando for escolher um profissional, né, um recado para vocês, seja em qualquer área, vá com ele até o final. Né? Fica com aquele profissional, porque obviamente, às vezes eu e a Mayla vamos falar a mesma coisa, só que numa abordagem de um jeito diferente, vai parecer uma coisa diferente, então você fica com aquilo, mas aquele falou isso, o outro falou aquilo, e você vira uma concha de retalhos e não consegue fazer nada direito. E não consegue desenvolver o trabalho nem de um nem de outro. Né? Acaba atrasando. Bem, no próximo bloco, nós vamos entrar um pouco mais na sua parte pessoal. E antes disso, eu preciso fazer aqui o anúncio e o agradecimento aos nossos patrocinadores desse programa. E quero te fazer uma pergunta. Você tem plano de saúde? Tenho. Pronto. Então, se você tem plano de saúde, que está nos assistindo, vale a pena você ir nesse QR Code que está aqui na tela. Que eles são especialistas em redução de custos. Ou seja, todo mundo quer reduzir o custo. Então, vai nesse QR Code, chama eles, que é a corretora da minha irmã. Ela é da família Impúria. Então, tem toda a nossa confiança. Um beijão para minha irmã, para o meu cunhado também, que são grandes empreendedores, que são referências para mim e estão nos apoiando. Também quero deixar, e não só plano de saúde, tá? Plano de saúde, plano odontológico, seguro de automóvel, enfim, seguro de vida. Eles têm ali uma cartela bem variada de serviços. Também quero deixar um agradecimento para nossa querida convidada, patrocinadora e agora patrocinadora master, Teacher Sally, é minha professora de inglês. Inclusive, comecei o curso
ontem, super animado, super animado. Vamos fazer um em inglês, hein? Olha, então, o meu sonho pra... Ela me perguntou, ela tem um cronograma ali, é o seguinte, quando você entra, começa a fazer o curso com ela te pergunta, qual é o seu sonho? E eu já falei pra ela que o meu sonho é entrevistar em inglês. Então, hoje eu falo espanhol, né? Bem, até porque eu morei na Espanha durante 3 anos. E provavelmente, quando esse episódio for ao ar, eu estarei na Espanha, gravando na Espanha. Já tô lançando Que aqui legal, que legal. uma novidade. Mas, em inglês eu tenho esse desejo. E minha esposa, ela fala razoavelmente bem inglês, mas eu não. Então, entrei no curso de inglês, depois dela patrocinar, depois dela ser convidada. Agora, ela a nossa teacher... A teacher do Empúria Pod, e o diferencial do curso é o método TSA, que são aulas super descomplicadas, é um inglês bem dinâmico, para empreendedor mesmo, para galera que não tem muito tempo de enrolação, aulas de 18, 20 minutos. Então, para você aí que acredita que o inglês é fundamental, eu te falo que é, eu tenho certeza que é, mas para você que ainda está na dúvida, QR Code na tela e chamem a teacher Sally. E finalizando, para irmos para vida mais, a parte mais pessoal da Mayla, meu tatuador, um abraço pro Galvão. Olha, ele fez o estilo 2024 do Empúria Pod. Legal. Olha, tatuagem da minha filha, a coruja. A coruja, ela tem um significado para mim, que é um animal que representa a visão no desconforto, a visão no escuro, e ele conseguiu retratar lá na minha rede social pessoal, vocês vão conseguir ver melhor as tatuagens dele, e também aqui algumas fotos aí que já vão sair com os trabalhos Eu não dele. tenho, hein? Quem sabe Não um tem. dia aí a gente... Olha aí. Ah, É um eu profissional. tenho várias. E eu tô doida pra fechar esse braço aqui. Ó, já deixou. O Galvão, você pode acompanhar, vai estar no QR Code também. Foi um convidado do nosso programa. Todos os nossos patrocinadores Master, eles não estão aqui por conta do financeiro, e sim por conta da visão que o programa tem e da confiança que nós queremos passar para quem estiver com a gente. Então, podem ir de olhos fechados, porque são bons mesmo. Vamos, Mayla. Essa aqui eu deixei pro finalzinho, porque o finalzinho sempre a galera fica curiosa. Vamos lá. Quem era a Mayla antes da virada de chave comportamental que podemos hoje observar? Nossa, boa pergunta. Pode pensar, zero... Não, eu não tenho nem o que pensar, porque é muito claro isso pra mim, né? Porque realmente é uma coisa que eu venho cada dia mais, é um ponto que eu tenho trabalhado muito autoconhecimento, porque eu ainda preciso melhorar muito, mas eu não me via. Olha que louco, isso acontece com muitas pessoas, né? O merecimento, né? Porque mesmo já no final da faculdade, só faltando colar o grau, o pessoal falava, ô, Nutri, não sei o quê. Eu não me enxergava, eu ficava com vergonha quando as pessoas me chamavam de nutricionista. E isso é justamente isso, né? Como você se enxerga, seu merecimento, sua mentalidade, né? Então, cada dia mais eu venho trabalhando isso, essa virada de chave, né? De, não, eu sou capaz. E eu acho que não existe exatamente, tipo, deu um clique aqui e virei. É um trabalho de formiguinha. Processo, né? É um processo. Cada momento você tem que entender, assim, se acolher, né? Identificar as vitórias, porque o ser humano é assim, né? Ele quer focar no ruim, muitas vezes, né? No que não dá certo, no que não sou boa, não sou suficiente, né? E se comparar com os outros, não que não tem que se comparar. A comparação existe, porque se não tiver comparação, a gente não evolui, né? Sim, se a gente não vê que tem algo melhor, a gente não vai querer buscar. Mas entender que você está no seu processo, né? E eu falo muito isso, né, voltado para a alimentação, né? Que eu posto muito na minha rotina porque eu sei que as pessoas se motivam, né? Mas eu não sou casada, eu não tenho filhos. Para a mulher que é casada, que tem filhos e tudo mais, eu já ouvi muitas vezes, mas você consegue porque você é assim, assim, assado. E não, eu consigo porque eu também tenho meus problemas, as minhas dificuldades. E eu lido com elas. Então, você tem que pegar e lidar com as suas. Você tem condições de fazer melhor, dentro das suas possibilidades, né? Então, a comparação é ruim quando você chega nesse ponto, né? De, eu não consigo, mas ela consegue por conta disso. Não, a comparação é para você entender que tem algo melhor. Você pode melhorar, né? Exatamente. E aí, o que você vai fazer? Qual o seu melhor que você pode fazer agora?
que você pode mudar? Então, eu vim muito nesse trabalho. Então, falando da rede social, né, que eu falei, eu comecei a produzir, que ainda estava estudando conteúdo, né? Eu estava estudando a faculdade ainda e eu comecei a produzir o conteúdo. Eu liguei a câmera e comecei a escolher um assunto e comecei a falar. Acho que foi o primeiro vídeo que eu falei, que eu gravei sobre adoçantes. A diferença dos adoçantes. E eu tenho esse vídeo salvo, que era outro perfil, não era isso, até hoje lá no perfil, e você vê a diferença. Aí quando eu completei... Esse é o tipo de comparação saudável. Quando eu completei 10K, né, nesse perfil novo, porque nesse outro eu cheguei a bater 10K também, mas o público não estava muito condizente que eu queria, né, pra ter. Falei, vou abrir um novo e começar do zero. Aí... quando eu bati 10K nesse, eu fiz isso, né? Essa retrospectiva. Eu peguei esse primeiro vídeo, botei no início, né? Aí aquela coisa, aquela fala cheia de vícios de linguagem, não sabendo lidar muito bem com a câmera e tal. Edições. Aí peguei um recente, né? Tipo, eu ainda tenho muito vício de linguagem, preciso melhorar, mas eu já melhorei absurdamente. E eu não me achava capaz na época. Para me escrever um texto era horrível, eu precisava pedir ajuda de todo mundo. E hoje é uma coisa muito tranquila, porque foi o que a gente falou lá fora, né? Eu faço tudo na minha rede social, desde as artes, edições, tudo. E é um processo, é entender que, eu não sou boa agora, mas eu vou ficar. O máximo que eu puder. Então, acho que não tem muito essa virada de chave. Eu acho que é a construção de entender onde é que você tá e onde é que você quer chegar e o que dá para fazer agora, né? E isso é muito... Eu sempre fui muito assim, acho que é muito capricorniano, do trabalho, né? Do vamos fazer, o que dá para fazer. E outra também, né? Se falar que eu não vou conseguir fazer. Aí é o motivacional extra. Motivacional extra. Eu acredito que você não vai conseguir. Opa! Aí eu fico, não, então vamos ver se eu não vou. E a gente lida muito com essa questão, os pacientes chegarem às vezes com fotos de pessoas do Instagram. Eu quero essa barriga, eu quero esse corpo. E a própria pessoa, quando a gente vai conversando, aí ela já vem às vezes com desculpas do tipo, mas ela não trabalha, essa menina não trabalha, não dá, né? Mas ela é muito rica, alguém cozinha pra ela, isso e aquilo. Então, usar a título, né, de pensar, poxa, olha, isso aqui é possível, né? Mas para comparação não, mas para inspiração pode ser muito inteligente. Vou lançar essa dinâmica aqui, até porque nessa segunda temporada estamos agindo assim como hábito. Já falando em comparação sadia, essa parte do programa eu formulei justamente porque quando virou o ano de 2024, eu fiz essa retrospectiva lá de trás. E quando eu busquei me comparar, eu encontrei vários pontos, porque hoje, eu não sei se você que está nos assistindo, ou se vocês que estão aqui, em alguns momentos de autoestresse, em alguns momentos de não, eu sou vendedor, então eu recebo muito não, passa. Mas aquele momento de, poxa, será que eu estou no caminho certo? Caramba, eu estou tentando tanto e tá... Mas é um dia, é 2 dias, às vezes é uma semana, às vezes é um mês só tomando paulada. E aí você fala, será que estou no caminho certo? E eu formulei essa pergunta justamente para, já que é um programa que vai ficar de forma vitalícia, para dar parâmetro pra gente e pra gente se comparar com nós mesmos. E aí vai, aonde a Mayla Mello, de hoje, 2024, se vê daqui a 5 anos. Aonde que eu falo é em qual estágio de vida, não sei se vai ser local, cidade, mas é treinando, enfim. Olha, eu vou te falar que eu faço uma mentoria, né, justamente para isso, né? Porque o profissional, você falando na questão do empreendedorismo, né? O profissional de saúde, ele não é ensinado na faculdade. Não é ensinado na faculdade a nada de empreender, nada de trabalhar, ver a profissão como um negócio que você vai precisar gerir, né? Então, eu entrei numa mentoria justamente para isso, para aprender a vender, né? Porque querendo ou não, a gente está tendo cuidado ali com o ser humano, mas é uma venda, né? É um serviço. Então, eu entrei numa mentoria justamente para aprender essa parte, que era muito travada. Acho que todo profissional de saúde tem um pouco disso também, né? E é um exercício que a gente faz na mentoria.
daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. E aí eu já tinha feito esse exercício mais ou menos. Pronto, já tá treinado, já tá treinado. Sobre isso. Isso que é legal também, o investimento no autoconhecimento, né? Porque é a base de tudo. Se você não conhece quais são os seus medos, quais são os seus pontos fortes, o que te tira do sério, né? E o que te faz bem, fica muito mais difícil você lidar hoje em dia, né, com a sociedade. Então, daqui a 5 anos... Então, eu me vejo com um trabalho bem mais estabelecido. Eu só tenho 2 anos de formada, né? Sou bem recente formada, então eu já me vejo com um espaço só meu. Hoje eu tenho sublocação, mas eu quero montar um consultório só meu, né? E com algum produto bem estruturado no digital, para ganhar escala. Um infoproduto. Um infoproduto bem estruturado no digital que ganha escala, né? Morando em outro lugar, né? Mas esse daí não é para 5 anos, eu espero que seja para esse. É para esse. Esse é curtinho. Então, 2025 você já vai poder... Já. Exatamente, e com estabilidade financeira, que dinheiro não seja mais um problema. Sim. Para finalizar, vou te fazer uma pergunta agora. E essa... Com certeza você já fez ali com a sua mentoria, mas ali está restrito a vocês e aqui vai ficar de forma pública. Falei que ia ser um pouco polêmica essa parte. Esse episódio ele vai ficar de forma vitalícia e nós falamos só realmente de problemas externos e compromissos nossos de conquista, como vocês comentaram, como são nas consultas, com pacientes e tudo mais. Mas também queria deixar de forma vitalícia esse compromisso com você mesmo. Então, hoje, dentro da sua autoanálise, o que você se compromete a melhorar a partir de hoje dessa gravação? E vai servir como um combustível para sempre que você tiver em dificuldade ou talvez a arrogância, talvez você vai estar no auge. Nós, empreendedores, estamos a um fio da perca da humildade, até mesmo muitas das vezes da arrogância, da soberba, até porque muitas vezes as pessoas levam a gente e tudo mais. E com isso, quanto mais alto nós chegamos, se nós não concentrarmos e focarmos, maior é a queda. Então eu também quero trazer essa reflexão para você, no que você se compromete a melhorar da Mayla de hoje. Então, acho que procrastinação. Por mais que quem olhe de fora, cara, faz muita coisa, dá conta de muita coisa, mas controlar um pouco melhor essa energia, porque isso de ser muito executor, né, às vezes atrapalha, porque quando você quer executar muitas coisas, né, aí chega um momento que eu fico, tipo, congelo e eu não consigo fazer nada. E aí eu procrastino. Próximo ano, próximo mês? Atividades que não, tem que fazer isso. Mas aí, mas acho que isso é do ser humano, né? Mas pra mim, o que eu percebo muito, que eu preciso ainda melhorar dentro de tudo, né? É essa questão da procrastinação, por conta dessa coisa de querer executar muito, né? A gente não tem que estar nos extremos, né? A gente tem que buscar o meio termo. Sim. Não é nem devagar demais, mas também quando a gente quer fazer muita coisa, né? Acaba que acontece isso, a gente não faz nada. Buscar o equilíbrio, né? Isso entra o social media, talvez, a equipe. Ela já estava me dando spoiler. Né? Pra você é exatamente isso. Isso é uma coisa que a minha mentora falou, que eu preciso delegar. E a pessoa que tem esse perfil do executor demais, ela tem a dificuldade de delegar. Acha que só ela vai fazer daquele jeito, acha que só ela vai fazer bem, né? Então, ela é uma dificuldade mesmo na delegar as tarefas. Aí entra tudo isso aí. O perfeccionismo anda muito com o postergar, né? Porque se eu não vou conseguir fazer do jeito certo, agora eu não vou fazer. Exatamente. E a gente vai se sabotando nisso, né? Bem, estamos chegando aqui a mais um fim, né? Nós estamos numa série aqui de 14 episódios
E esse foi muito especial para mim, de verdade. Tive aqui minha amiga Lilian participando junto comigo como entrevistadora. E recebemos aqui a Mayla. Foi um prazer te receber. E quero que vocês deixem um recado. Programa de vocês, ó, Mayla para aquela câmera e Lilian para lá. Podem deixar um recado aí pra gente finalizar. Não, eu que agradeço, né? Foi muito, muito especial. O primeiro podcast, gostei bastante de participar. O recado que eu deixo é esse, gente. Como eu falei de mim, né? Autoconhecimento, saúde mental, já que a gente falou no início, né, sobre a questão da ansiedade, que é muito real. Ansiedade em todas as faixas etárias, né? Não é uma coisa só do adulto, né? Cada vez mais jovens, muito ansiosos. Então, assim, autoconhecimento, saúde mental é a base de tudo, porque não vai adiantar você procurar um nutricionista, um médico, porque se você não tiver com a cabeça boa para pôr em prática, nada vai fluir. Bom, primeiramente agradecer o Rossini e a equipe. Já estive ali do outro lado, como eu falei no início, foi muito incrível, vai ser muito bom para você também, Mayla. Traz muitas coisas boas, né, para nossa rede social e tudo mais, é muito legal. E estar do lado de cá me trouxe muitas memórias da minha infância. Então, a gente falou muito, né, dessa questão de autoconhecimento e tudo mais, e a gente age de acordo com aquilo que a gente acredita que é capaz, né, de conseguir, de fazer. Então, eu vejo o autoconhecimento como uma ferramenta imprescindível para que a gente vá evoluindo e crescendo. E uma das minhas brincadeiras da infância, acreditem ou não, era entrevistar as pessoas. Caramba! Participei. Pois é. Eu brincava com o microfone, entrevistava as minhas bonecas. Hoje eu entrevistei uma boneca, de verdade. Caramba! Então, foi um prazer, me trouxe muitas memórias aí boas e me relembrou, né, de algo que eu gostava. E hoje eu vi que eu sou capaz e, obviamente, tem muito para melhorar. Vamos melhorar juntos aí. Gratidão pelo convite. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui pra gente saber o que vocês querem ver mais. Perfeito. Gente, muito obrigado. Como eu pedi lá no início, não deixem de se inscrever. O Pedrão tá me olhando lá junto com a câmera, tirando umas fotos. Cara, essa equipe é sensacional. Obrigado, Brenão. Obrigado de verdade. E até a próxima.